Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa semana 3 da disciplina Desenvolvimento de Interface Web. E essa semana a gente tem apenas essa videoaula, onde a gente vai estar falando mais um pouco do Bootstrap, o framework mais conhecido e mais usado atualmente. E a gente vai ver a parte 2 dele. Então, nesse momento, a gente está focado na parte do CSS, que já está embutido no framework Bootstrap. Então, a gente vai ver como que tudo fica mais fácil usando o framework que já tem várias funções prontas. Então, o sumário da aula aí, ó, a gente vai revisar um pouquinho a parte de containers, só para relembrar o que a gente viu na última videoaula da semana passada, semana 2. Vamos ver como colocar a cor de texto, como mudar, né, cor de fundo. Então, basicamente, a cor tradicional é a cor preta, mas como que eu consigo mudar a cor do texto ou a cor do fundo do texto? Tranquilo? Vamos ver como fazer essa parte de estilização em tabelas e também em imagens usando o Bootstrap. Então, assim como a gente viu lá na disciplina Fundamentos do Desenvolvimento Web, como fazer isso no CSS puro, sem utilizar framework, a gente vai ver hoje como fazer isso, essa estilização, usando o Bootstrap. Então, são vários códigos hoje, vou explicar cada um com calma, e todos esses códigos estão disponíveis na plataforma Ava. Então, vocês podem acessar o código já pronto ou tentar fazer do zero, tá bom? Então, vamos começar aqui. Então, basicamente, para que serve esse container? O container em Bootstrap, ele é como se fosse uma coisa para conter o conteúdo da sua página. Então, assim, como o Bootstrap ele pensa em responsividade o tempo todo, então a gente cria esse container para que, se você abrir o conteúdo da sua página no seu computador, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, você vai conseguir enxergar de forma perfeita. Ele se adequa ao tamanho da sua janela de visualização. Beleza? Então, por isso que a gente tem esse conceito de usar containers em Bootstrap para que você tenha páginas responsivas. Então, é conforme a definição aqui que eu já falei ela passada. Os containers, eles servem para conter, preencher e alinhar seu conteúdo em qualquer dispositivo ou janela de visualização. Então, não importa o tamanho do dispositivo ou da janela de visualização, o seu conteúdo vai ser exibido de maneira correta, através do uso de containers. Então, a primeira classe que a gente viu é a classe container. Utilizando essa classe container aqui, ó, ele deixa uma margem à esquerda da página e uma margem à direita da página. Então, se a gente for ver no exemplo da aula passada, semana 2, bootstrap.html, vamos abrir o código-fonte. Vou apagar aqui, salvar. Então, utilizando a classe container, tem que ter uma margem tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Olha lá, pessoal. Então, tem uma margem do lado esquerdo e uma margem também do lado direito. Voltando ao código, esse finalzinho aqui, onde eu coloco várias vezes a palavra teste, ele está fora dessa div aqui, ó. Está fora desse container. Então, já que ele está fora desse container, ele não vai respeitar essa margem da esquerda e essa margem da direita. Por isso que ficou lá, ó. Essa primeira parte que está dentro do container tem essa margem esquerda e essa margem direita. O teste aqui, essas várias vezes que eu escrevi a palavra teste, como não está dentro do container, ele não respeitou essa margem. Tranquilo? E o exemplo 2 é usando a classe container fluid. O container fluid, ele ocupa todo o espaço do seu dispositivo, do lado esquerdo e do lado direito. Tá bom? Então ele deixa a margem bem pouquinha. Vamos testar aqui agora, colocando container fluid. Salvei, vou rodar novamente. Olha lá. Então deixa só um espacinho, um pouco de margem,
como vocês estão percebendo aqui, à esquerda, e também só um espacinho à direita, ok? Então aqui a definição de cada uma dessas classes aqui. O importante é saber o seguinte, então sempre que eu for usar o Bootstrap, eu vou ter que ter essa div com o container. Aí você vai escolher se vai ser o container que tem uma considerável margem à esquerda e à direita, ou vai ser o container que fica um pouquinho só de espaço à esquerda e um pouquinho só de espaço à direita. Ok, pessoal? Então isso foi uma rápida revisão da aula passada. Vamos começar a falar da nossa aula de hoje. A aula é com muitos exemplos, então acho que vai ficar bem bacana para vocês. Bom, aqui a gente está vendo o seguinte, como mudar a cor do meu texto. Então já existe no Bootstrap a classe chamada text-alguma coisa. O que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa pode ser text-muted, text-primary, text-success, text-info, -warning, -danger, -body. Então, tem essas várias opções aqui. E, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, ele coloca a cor cinza, tá bom? Esse texto muted significa meio que um texto mudo, na ideia de texto neutro. Então, eu coloco a cor cinza por quê? Aquele texto vai ter a cor cinza porque não é um texto muito importante, é um texto neutro. E já aqui, ó, ele coloca a próxima linha. Este texto é importante usando primary. Primary da ideia de primário, primeiro. Então, já coloco em azul a cor, porque é uma coisa mais importante. Success, sempre que alguma coisa dá certo, a gente costuma usar a cor verde. Então, é exatamente a cor que foi colocada aqui. De informação, colocou um azul claro. De warning, ele colocou um amarelo. Então, amarelo lá no sinal de trânsito, né, tem um amarelo que é atenção. Então, está representando um aviso. Text-danger significa em português perigo. Perigo, então, a gente tem a cor vermelha. Beleza? Eu quero usar a cor normal. A cor normal do meu texto é a cor preta. Então, para usar a cor preta, a gente usa a classe, né? A classe text-body. Body seria corpo. Então, a cor do corpo padrão. Beleza? Observem aqui que essa cor aqui, ó, é a cor preta. Então, quando você precisar escrever na cor preta mesmo, você nem precisa usar essa classe. Você pode simplesmente só colocar a tag H1 e colocar o texto que você quiser, conforme eu fiz aqui, ó. Essa última linha eu não usei classe nenhuma e coloquei aqui, ó, este texto não usa classe. Se eu não coloquei classe nenhuma, ele vai usar a cor padrão do texto. A cor padrão do texto é a cor preta. Ok? Então, eu vou abrir no navegador só para vocês verem que é exatamente isso que está acontecendo. Voltar na minha semana 3, cor texto, abrir o código fonte. Então, está exatamente como está no slide. E agora eu vou abrir no meu navegador. Olha lá, pessoal. Ok? Importante. Por que tem essa margem à esquerda e essa margem à direita aqui? Porque eu tenho a div com a classe container. Ok? E aí você vai escolher a classe que você quiser. Se você acha que é um aviso importante, então você usa essa classe aqui. Que aí a cor do texto fica em amarelo. Se é um texto que representa perigo, usa essa classe aqui, porque essa classe fica com a cor do texto vermelha. Se há algum aviso de sucesso, sei lá, você atingiu todos os seus objetivos na disciplina, alguma coisa desse tipo, então você usa essa classe aqui, que indica sucesso, e a cor do texto vai ser verde, conforme está aqui. Ok? Então, essa é a ideia. Pouco código, mas várias coisas a gente consegue fazer com poucas linhas de código, como vocês podem perceber aqui, ó. Apenas essa mudança aqui já produz uma cor de texto diferente. E assim sucessivamente.
Voltando ao slide, então aqui a gente usa o text para mudar a cor do texto. A gente pode também mudar a cor do fundo do texto, igual está aqui, bem pequeno, mas eu vou aumentar para vocês. Para a gente mudar a cor do fundo do texto, a gente usa o BG traço alguma coisa. Por que BG? O BG ele significa, vou colocar aqui mesmo para vocês, background, que seria a cor de fundo. Então, o BG ali, conforme está escrito, é a abreviação de B, que é back, e o G, que é ground. Tranquilo? Vamos voltar lá no slide. Então, a mesma ideia daqui, ó, só que ao invés de usar text traço alguma coisa, a gente vai usar BG traço alguma coisa. BG traço primary, BG traço success e assim por diante. Como aqui está pequeno, eu vou rodar no navegador para vocês. Só mostrando aqui que o código está exatamente igual ao slide. Tá? Olha lá, pessoal. Então, eu vou colocar o código junto aqui para a gente acompanhar. Bom, lembra lá que na cor de texto, né, a gente colocava um texto importante como primary. Então, a gente quer colocar a cor de fundo importante, a gente vai usar o BG primary. E aí, a cor do fundo vai ser azul também. Ah, é uma informação de sucesso? Então, a gente usa o BG-success. A cor de fundo vai ser verde. É de informação? Vai ser azul claro. É de atenção? Esse warning significa atenção. Então coloca amarelo. Danger, perigo, vai colocar a cor de fundo vermelho. Fiz um texto aqui qualquer, sem usar nenhuma classe, para vocês verem que vai ficar a cor de fundo branca, que é a cor de fundo tradicional, cor de fundo padrão. E aqui embaixo eu fiz a efeito de testes uma combinação, combinando cor de texto, que é o exemplo que a gente viu anteriormente, com a cor de fundo. Para vocês verem que dá para fazer essa combinação. Você pode mudar a cor de fundo e a cor de texto ao mesmo tempo. Tá bom? Então a gente colocou esse texto com a cor neutra, né? A cor neutra, ela é cinza, né? O texto. Então ficou cinza aqui. E a cor de fundo, a gente colocou representando perigo. Então a cor de fundo vai ser vermelha. Cor de fundo, background danger. Cor de fundo vermelha. Opa. E a cor do texto neutra. A cor do texto neutra é a cor cinza. Tá bom? Então é esse o exemplo, tá? É bem tranquilo de usar. Só lembrar dessa diferença. Quer mudar a cor do texto? Então a classe é text traço alguma coisa. Quer mudar a cor de fundo? Então a classe é bg traço alguma coisa. Ok? Vamos às partes mais interessantes da aula, pelo menos a minha opinião, que é a parte de mexer com tabelas e imagens. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo com vocês, acho que sempre que a gente vai ver tabelas eu comento, né? A tabela básica no HTML lá, sem usar CSS, sem usar Bootstrap, a tabela básica fica assim, ó. Fica tudo junto, sem borda, sem cor, sem separar. Fica uma coisa que você não consegue ver uma tabela mesmo, né, na prática. Então, aqui eu coloquei um exemplo sem o uso do Bootstrap, para vocês verem como que a tabela fica feia, sem usar nenhuma estilização. Aqui é o código fonte, tá? Esse código vocês estão acostumados a verem, né, desde a disciplina passada. Então, eu vou abrir para vocês como que fica esse código aqui, ó, como fica no navegador. Então, o código é tabelas.html. Vou abrir ele aqui. Olha lá. Ele não tem formatação nenhuma, estilização nenhuma. Novamente, tem esse espaço à esquerda e esse espaço à direita, porque a gente está... Deixa eu abrir o código aqui.
a gente está dentro de um container. Perfeito? Tá. Ah, professor, aqui está muito feio, concordo. Vamos usar o Bootstrap. Vamos colocar uma classe lá do Bootstrap. A classe Table. Observem aí, pessoal, que é bem... O nome das classes é bem sugestivo, né? Então, se estou mexendo com tabela, o nome da classe, classe Table. Olha a mudança que eu fiz, ó. Daqui para cá, eu mudei apenas essa parte aqui, ó. Class igual a table. Vamos ver a diferença no navegador? Vamos lá. Então, tava assim, beleza? Vou abrir agora esse novo código. Olha lá, pessoal. Então, colocando apenas classe table, ele já colocou um espaçamento entre as colunas e também borda. A borda ele não colocou totalmente, né, em toda a tabela. Ele colocou apenas a borda entre as linhas. Mas vamos concordar que ficou bem melhor, apenas com aquele pequeno trecho de código. Deixa eu ver onde está aqui, que eu me perdi. Vamos lá. Abri aqui, ó. Apenas com esse pedacinho de código novo. Ele conseguiu transformar uma tabela bem feia em uma tabela melhorada. Ok? Temos mais recursos já prontos do Bootstrap. Então, isso que a gente vai ver agora. Quais são esses novos recursos? Eu tenho essas três classes aqui que eu vou testar nesse momento. Essa table stripped vai adicionar listras de zebra à tabela. Então, uma linha vai ficar cinza, outra fica branca. A terceira linha cinza, a quarta branca. E assim por diante. Como se fosse uma zebra. A table bordered, ela vai adicionar bordas em todos os lados da tabela e células. Então, quando a gente viu aqui, a gente viu que colocou borda, mas colocou só nas linhas. Eu colocando essa classe table bordered, vai colocar borda em toda a tabela. Seja na coluna, seja na linha, seja na volta da tabela, né? Nas voltas das tabelas ali. Então, coloca borda em tudo. E esse table hover é muito interessante. Você coloca essa classe aqui. Sempre que você passar o mouse em uma linha da tabela, ele vai adicionar um efeito de foco. Ok? Vamos ver como que fica isso daqui no código e depois no navegador. No código é bem simples, é só colocar essas três classes separadas por espaço. Então, olha lá, pessoal. Isso daqui já tinha, né? Do exemplo passado. A gente vai colocar espaço table stripped, espaço table bordered, espaço table hover. Então é só isso daqui para fazer essas coisas todas que eu falei e que a gente vai visualizar no navegador. Vamos com calma. Então a primeira opção que a gente colocou foi a table stripped. Ela faz o que? Ela coloca listras de zebra. Então a primeira linha tem uma listra, né, cinza, a outra branca e a outra cinza e assim por diante. A segunda opção foi colocar borda em toda a tabela. Então, antes a gente tinha borda só na linha, né? Só tinha linha como borda. Agora a gente tem linha em tudo, ó. Na volta da tabela e em cada coluna, ó. Borda, borda, borda e assim por diante. E a terceira opção, Table Hover, essa daqui, ela vai colocar um foco quando você passar o mouse na linha. Então, passei o mouse na linha, colocou um foco. Passei o mouse na outra linha, colocou o outro foco. Ó. Ok? Então, percebam que, repetindo, né? Tô sendo até chato nesse ponto, mas com poucas linhas, com pouco código, você consegue fazer muita coisa, estilizar muita coisa na sua página, na sua tabela. O último exemplo de tabela, a gente vai testar duas classes diferentes, tá? Essa table borderless,
que significa tirar a borda, né? Esse less aqui é de menos, então é menos borda. Então eu vou tirar toda a borda da tabela. E esse table color aqui, onde eu posso colocar cor na minha tabela. Então eu posso colocar que a tabela vai ter a cor azul, ela toda, ou eu posso falar que uma linha específica vai ter cor verde e o resto vai ter cor azul. Ou até mesmo alguma coluna em específica ter uma cor diferente. Então a gente vai ver um exemplo aí de cada uma dessas opções aqui. Primeiro passo é o Table Borderless. O que eu vou mostrar para vocês primeiro? Vou mostrar só isso daqui e depois eu vou nas cores, tá bom? Para não confundir. O Table Borderless, ele tira todas as bordas da tabela. Ah, mas como assim? Tá, vamos voltar lá no primeiro exemplo, ó. Esse exemplo aqui eu não pedi para colocar borda, mas por padrão ele já, quando eu coloco class igual a table, ele coloca linhas, né? Separando aqui, ó. Eu coloco a borda nessas linhas aqui. Ah, mas eu não quero borda nenhuma. Então como que eu faço isso? Para não ter nem essas linhas como borda, eu uso, opa, eu uso a, cadê? Aqui, ó. Eu uso a classe table-borderless. Menos borda. Vamos testar como é que fica então. Olha lá, pessoal. Não tá com borda nenhuma. Tá difícil enxergar pelas cores, né? Então eu vou apagar as cores aqui para mostrar para vocês que realmente não tem borda. Depois eu volto com essas cores. E ali também. Tá. E aqui também. Vou salvar e vocês vão ver. Olha lá a diferença. Não tem borda nenhuma, nem nas linhas. Perfeito? Aqui, ó, tinha nas linhas. Aqui não vai ter borda alguma na tabela. Perfeito? Tá. Vamos explicar agora as cores. Pronto. As cores, pessoal, eu vou lá no site primeiro para vocês entenderem um pouquinho de como que funcionam essas cores em tabelas. Cadê o Bootstrap? Vamos lá. Pesquisar aqui Bootstrap 5. Ele já vai achar a página do Bootstrap. Eu vou em Contents. Não, é Content. Tables. Olha lá que legal, pessoal. Então, para colocar cor nas tabelas, a gente tem essas opções de classes aqui, tá bom? Então, a classe default é a classe cor padrão, cor branca, né, no fundo. Aí, se você quiser usar essa cor, que eu acho que é azul, né, você usa a classe primary. Se quiser o fundo cinza, usa secondary, success, danger, warning, info, light e dark. Então, tem essas várias opções aqui, ó, seguindo a cor que está no fundo. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu combinei três cores. Combinei a dark, né, que é uma cor mais escura. Combinei a info, que é uma cor azul, se não me engano. E combinei a warning, que é a cor amarela. E eu coloquei essas três cores na tabela. Vamos ver como que ficou. Vou mostrar no navegador e no código também. Pessoal, primeira coisa, ó, lá na abertura da tag table, eu falei assim, ó, não vai ter borda, igual a gente já discutiu. E eu quero que a cor do fundo da tabela seja aquela cor escura, né? Que é um cinza bem escuro. Então, o que aconteceu? Nesse momento, ele coloca toda a tabela com a cor cinza escuro. Perfeito? Tá. Então, se tivesse só até aqui, ia ficar tudo cinza escuro. Vou testar com vocês isso para vocês verem que eu não estou falando mentira. Salvei. Tudo cinza escuro, tá bom? Ah, mas eu quis inventar moda, então eu falei o seguinte, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui.
Falei que nessa linha em específico, lembrando que aqui na tag TR, quando eu abro uma linha, eu falei que essa linha específica ela vai ter toda a sua cor, toda a sua cor de fundo, da classe table-info, beleza? Então, quando eu falei isso daqui, olha só, a primeira linha ficou com a cor de fundo azul claro, só a primeira linha, por quê? Porque eu coloquei essa classe aqui, ó, para essa linha em específico. Ah, eu quis inventar mais um pouco. Eu falei o seguinte, ó. Dentro dessa segunda linha e dessa célula em específico, onde está escrito Guedes, eu falei que a cor de fundo vai ser da classe Table Warning, que é a cor de fundo amarela. Por isso que aqui ficou em amarelo. Ok? Então, de tabelas é isso aí. Dá para brincar bastante com tabelas com pouco código. Bom, vamos para o finalzinho da aula, que é a parte de imagens. Então, tem um primeiro exemplo aqui, ó, contextualizando. Usar imagens, né? Colocar imagens nas páginas sem Bootstrap e depois colocar com Bootstrap. Então, coloquei um exemplo bem bacana para ilustrar essa diferença para vocês. Quando inserimos uma imagem, ela pode ser maior que o container, ultrapassando o tamanho do container e atrapalhando o layout. Então vamos testar isso aí? O que eu fiz? Coloquei uma imagem sem o Bootstrap, tá bom? Então ela pode desrespeitar o limite do layout do container e coloquei uma outra imagem respeitando o Bootstrap, então com o uso do Bootstrap. Como que ficou isso? Ó? O código é esse daqui, né? Só a parte que nos interessa. Então aqui a imagem é a mesma, pessoal. A imagem é a mesma, só que aqui em cima é sem o uso de Bootstrap. Já aqui embaixo é usando o Bootstrap para a imagem. Para usar o Bootstrap para a imagem, é só colocar essa parte aqui, ó. Class igual img traço fluid. Então, isso daqui faz com que a imagem fique responsiva. Ela se adapte ao tamanho da sua tela, da sua janela. Vamos testar esse código aqui para vocês verem exatamente a diferença de não usar o Bootstrap para a imagem e de usar o Bootstrap para a imagem. Eu vou abrir o código chamado imagens.html. Olha lá, pessoal, ó. A mesma imagem, como eu falei, sem o uso tá assim, com o uso tá assim. Ué, professor, não tem diferença. Vamos com calma. A margem do container, né, está sendo respeitada e vamos forçar ao erro, né? Vamos diminuir a janela. Vamos lá, diminui aqui. Essa primeira que não está usando o Bootstrap, ela já cortou a imagem. Essa segunda que está usando o Bootstrap, ela não cortou. Ela fez o redimensionamento da imagem para caber. Olha lá, pessoal. Estão observando aí? Então a de cima que não tem, ela cortou a imagem mesmo, porque eu diminui a janela. Já a de baixo não, ela se adequou. Então basicamente é isso. Para você tornar a imagem responsiva, é só colocar isso daqui. Apenas isso. Não tem mistério não, pessoal. E como a gente tem mais recursos, né, do Bootstrap para imagens, a gente vai ver um outro exemplo para fechar a aula de hoje. Eu tenho essas duas classes aqui, ó. Essa primeira aqui é se você quiser colocar uma borda na sua imagem, tá bom? E manter a imagem responsiva. Então você usa essa classe. Já essa daqui, ó, traduzindo, né, é colocar a imagem arredondada em forma de círculo. Então a gente vai testar essas duas classes aqui. Para testar é bem simples, é só adicionar isso daqui, espaço, isso daqui. Conforme está aqui, ó. Então, class igual img traço terminal traço rounded circle. Agora eu agarrei aqui. Rounded circle. Desculpa, pessoal.
Vamos testar agora no navegador. Então, essa daqui coloca uma borda na imagem e essa daqui deixa a imagem em formato de círculo, meio arredondado, né? O código é imagens2.html. Observem lá, pessoal. Então, vou dar uns maximizar aqui. Coloquei a borda, tá bem pequena aqui, né? Na cor cinza, se não me engano. E a imagem ficou no formato arredondado. Uma coisa eu coloquei de propósito aí para vocês verem. Deixa eu voltar aqui no código. Eu mudei o container, né? A classe do container. Coloquei agora a classe container-fluid. Essa classe aqui deixa um pequeno espaço aqui, um pequeno espaço aqui. Só para vocês forçarem, né? Reforçarem essa diferença das duas classes de container. Beleza? Como eu falei com vocês, a imagem continua responsiva. Então vamos forçar a imagem ao erro para ver se eu estou falando verdade. Diminuir. E ela continua responsiva. Ela está cabendo no tamanho da minha janela. Beleza? A aula de hoje é isso. A referência ao site do Bootstrap, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Pratiquem os exercícios. Qualquer dúvida, me mandem. Abraço a todos, bons estudos.